Boa noite, mais uma segunda-feira, 19h30, e nós aqui no Bate-Canal, pode escutar, pode falar. E como sempre, assuntos relevantes do dia a dia para nós, mamães, papais, titios, titias, todo mundo que convive com criança em casa. Eu sempre trago informações relevantes e esse tema foi um dos sugeridos, muito sugeridos até, inclusive, além do dor de ouvido que foi na semana passada, gostaram? Gostaram na semana retrasada, aliás, gostaram? E esse outro tema hoje, também com um otorrinolaringologista espetacular, e ele é sem enrolação, vocês vão conhecer ele agora. Esse tema foi super sugerido por vocês, que é criança que respira pela boca, criança que ronca, não dorme direito. O que está acontecendo, hein? E para dividir esse tema comigo, doutor Diego Vaz, que é o otorrinolaringologista sem enrolação. Sem enrolação. Obrigada, doutor Diego, por dividir esse tema, que foi realmente um dos assuntos que foi mais sugeridos aí, né, por algumas mamães. É sobre essa respiração oral. O que é isso? De onde vem isso? O que faz para melhorar isso? E o que causa também, né, doutor? Nós já vamos conversar. Mas, quero te apresentar, doutor Diego. O doutor Diego Vaz, ele é médico otorrinolaringologista, formado pela UFPA em 2010, otorrinolaringologia com foco em rinologia, base de crânio, ronco e apneia do sono, residência em otorrinolaringologista do Hospital Santa Marcelina de São Paulo, de 2012 a 2015, foi preceptor da rinologia no Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, na UFPA, durante 8 anos, doutor Diego. Especialização em medicina do sono pela Associação Brasileira de Otorrino, em 2015, e a especialização em medicina do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo. Muito bem-vindo, doutor, e mais uma vez, obrigada pelo aceite do nosso convite nessa noite aqui no Pode Escutar. Boa noite, Izzy. Boa noite a todos. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do conhecimento sobre o assunto. Obrigada, doutor. Eu queria que tu te apresentasse também, porque além desse brilhante currículo aqui que eu falei, eu sei que você é o papai da Sofia, linda Sossô, um beijo, e também o esposo da Tamires. Um beijo, minha amiga. Tá todo mundo assistindo lá em casa. Aê, muito bom. E, eu queria também que tu te apresentasse, sempre quis ser médico, decidiu pela otorrinolaringologia, e essa subespecialização que você fez aqui em ronco, em apneia do sono. Conta um pouquinho para que as pessoas também conheçam o doutor Diego. Eu, na faculdade, acabei descobrindo a otorrino e depois foquei só na otorrinolaringologia. Fui para São Paulo fazer a especialização, a residência lá. E dentro da otorrino, a área que me encantou foi a parte da cirurgia endoscópica nasal. Depois senti vontade de ir mais fundo no assunto. Hoje em dia eu faço cirurgia de base de crânio, cirurgias de tumores como tumor de hipófise, junto com a equipe de neurocirurgia. E também, como é uma cirurgia que envolve, é uma área que envolve vias aéreas, e acabei também me especializando nessa área de ronco e apneia do sono, que em conjunto fez um círculo de todas essas doenças dessa região e complementou bastante a minha prática. Então, eu consigo hoje ajudar bastante os pacientes no meu consultório, tanto clinicamente, quanto na parte diagnóstica, quanto na parte terapêutica também e cirúrgica. Maravilhoso. E que bom, é um diferencial muito grande também, né, essa área. Muito bem. Olha, doutor Diego, antes da gente iniciar com a nossa primeira pergunta, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores pelo projeto aqui do Pode Escutar, Pode Falar, né, que realmente todos os profissionais que estão aqui são escolhidos a dedo, com muito carinho, por toda a expertise e experiência e currículo, né, que vocês têm. Então, estar aqui dividindo, compartilhando o conhecimento é brilhante para a gente, né? Então, nós precisamos agradecer também quem impulsiona,
né, todo esse nosso projeto, esse nosso sonho, essa nossa vontade de compartilhar cada vez mais esses conhecimentos tão importantes aí, para que todo mundo se empodere um pouco mais da teoria e saiba o que fazer, né, de antemão ali com a criançada em casa, né? Então, muito obrigada, Clínica Audionorte Saúde. Obrigada por, desde o início, claro, acreditar nesse sonho e impulsioná-lo sempre. Lá na Clínica Audionorte você encontra desde o diagnóstico audiológico infantil, adulto, idoso e a reabilitação auditiva também. Aparelhos auditivos convencionais, implantes cocleares, qualquer tipo e grau de perda de audição, lá a gente encontra a melhor solução. Lenoca Confeitaria, quero perguntar para você se você já encomendou o seu ovo de Páscoa. A Páscoa está aí, doutor Diego. E olha só o que Lenoca já te enviou. Já ganhei aqui, vou levar. Gente, pelo amor de Deus, tem chocolate branco com queijo cuia, chocolate belga e tem um outro aqui, chocolate branco também com doce de cupuaçu em cima. Pelo amor de Deus, Lenoca. Aí foi para acabar com a gente, né? Aqui, uma delícia. E lá tem muitas outras opções. Lenoca tem um cardápio recheado, então não perde tempo, a Páscoa já está aí. E Lenoca tá assim, mas fala que você viu lá no podcast e que você quer desconto até, inclusive. Eita, que Lenoca vai me matar hoje. Mas, ó, vai lá, já pede o ovo de Páscoa lá para Lenoca. E cardápio imenso dela também. Agradecer Beleza Oil. Se você está precisando de tratamento capilar, é no Beleza Oil. Lá, tanto para crescimento, quanto para qualquer outro problema, né, no couro cabeludo, as pontas do cabelo, é a melhor solução, ela vai te apontar lá. Fora que beleza completa lá no Beleza Oil também, viu? Lá a equipe é genial, maravilhosa. E Fest Escova também, que está sempre com a gente. Lá eu falo que o nosso tempo vale ouro. Por isso não é à toa que o nome de lá é Fest. Não precisa agendar. Dificilmente você espera mais do que 10 minutos no máximo. Make e cabelo e unha você faz lá o mais rápido possível. E é sensacional. Obrigada, gente, pela parceria. Vamos lá, doutor Diego? Vamos. Olha só, minha primeira pergunta, então, para a gente iniciar esse tema tão importante. É normal uma criança respirar pela boca? Estou lembrando aqui. Não é normal, né? Não, deixa eu terminar a pergunta. Não, bora lá. É normal uma criança respirar pela boca e roncar? Não é normal, mas é comum, né? Então, na nossa prática diária, a gente vê que é uma queixa do consultório de otorrino geral, que é bem frequente. Então, as crianças, os pais observam esse comportamento da criança, o respirar pela boca durante o dia e à noite manifestando como ronco. Então, é uma queixa bem frequente no consultório. Então, normal não é, mas é bem comum. Doutor, e quando a criança, então, respira pela boca, o que pode ser? Existem várias patologias ou várias alterações que podem fazer com que a criança respire pela boca. O normal, o fisiológico, seria a respiração pelo nariz. Quando a gente respira pelo nariz, o ar passa pelas narinas, é aquecido, é umidificado e vai para os pulmões. Quando a gente respira pela boca, é um movimento não fisiológico, não normal da respiração. Então, o ar vai passar pela boca e ele não vai passar por aquele resfriamento, aquela umidificação, então vai ser um ar mais seco, vai ressecar a boca, que não era para estar passando o ar por ali, e dão várias alterações para a criança. Por exemplo, pode deixar a criança com halitose, com mau hálito, com um sono, alterar o sono da criança, afetar o sono da criança. Então, o ronco pode gerar apneia, paradas respiratórias, quedas de saturação, afetar realmente o sono da criança. E essa respiração oral pode predispor a ter mais infecções da garganta, do nariz, resfriados. Então, tem essa parte infecciosa também que dá mais e provocar alterações crânio-faciais. Como o normal, o fisiológico é respirar, o ar passar pelo nariz e empurrar o osso para baixo, o palato. Então, quando respirar pela boca, o ar vai estar empurrando o palato para cima. Então, dão alterações orofaciais, miofaciais,
que é esse movimento não fisiológico, com o tempo vai dando alterações ósseas, de dentição, de lábio, que com o tempo a criança vai desenvolvendo no crescimento. Perfeito. E isso daí já vira uma cascata de problemas, de fato, né? Essa mudança crânio-facial e que mexe muito também com a musculatura orofacial dessa criança, a gente já espera também alterações de fala, né? Então, crianças que não conseguem falar determinado fonema, ou criança com ceceio, né? Criança que projeta a língua mais para frente para falar, crianças com alterações realmente na fala, não só na troca fonêmica, mas também na alteração da postura da língua na hora de falar, muitas das vezes vem daí. E realmente, com certeza, tanto você quando entra uma criança, você já olha para ela pelo formato do rosto, como você bem falou, muitas das vezes a olheira, por não dormir bem, a face mais alongada, o lábio que fica hipotônico, né? Então fica sem força, e aí ele fica com a boquinha aberta aqui o tempo todo, você já olha, você já pensa logo, de fato, o porquê que essa criança está respirando pela boca. E sempre quando vem também, doutor Diego, para fazer exames de rotina, tanto os exames audiológicos quanto a avaliação fonética, fonológica, né, de fala, quando a queixa é específica de algum fonema, uma das avaliações é sempre essa, a oromiofuncional, e que a gente sempre associa ou não a uma respiração oral e também aos hábitos deletérios, chupar chupeta, dedo, né? Porque só isso daí também já prejudica e pode ser uma das causas também. Exatamente, pode ser uma das causas da chupeta, mamadeira, né? E são as crianças que às vezes não teriam problema nenhum, não tem nenhuma alteração na estrutura lá que justificaria, mas o próprio meio, o ambiente dela, a rotina dela causou aquilo. Quando você perguntou das principais causas, né? Então eu até acabei me perdendo no raciocínio, mas a principal causa é o aumento da amígdala e da adenoide. E rinite, que principalmente a rinite, no nosso clima aqui, congestiona o nariz e acaba sobrando a boca para respirar. E como você falou também, a questão da fala, da hipotonia da musculatura que altera, a gente tem que lembrar também que altera a deglutição, né? Então, ela só tem a boca para comer e para respirar. Então, aquela criança que acaba mordendo errado, ela tem que comer, mas ela tem que respirar. Então, a mordida vai alterando também com o tempo, porque ela precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. O nariz não está funcionando bem por alguma rinite, uma adenoide grande. Então, assim, tem todo esse quadro aí que o ideal é passar numa avaliação e fazer a avaliação global, ver o que está causando. Mas perguntar qual é a principal causa que leva a criança a respirar pela boca. É a amígdala e a adenoide grande e rinite. São as três principais causas. E as consequências são inúmeras, como a gente falou, alterações faciais. Então, o rosto que você explicou é o rosto do Ronaldinho Gaúcho. Pronto, um rosto alongado, lábio inferior reduzido, lábio superior reduzido, lábio inferior mais para frente, alteração, a boca o dente fica mais arqueado. Então, as consequências, o que eu sempre falo no consultório, é que algumas consequências, como as cognitivas, que a gente falou, que é a do sono, não dormir direito, aí durante o dia não vai estudar bem, não vai ter um bom desenvolvimento, vai afetar na escola. A gente, quando não dorme direito, a gente fica acabado no outro dia adulto. Criança liga no 220, não dorme direito, fica agitada, confunde com TDAH. Sem atenção, né? Porque fica sem atenção. Então, tem a parte cognitiva envolvida, tem essa parte estrutural, funcional, desenvolvimento. A parte cognitiva acaba que quando faz o tratamento adequado, você até resolve, né? Se for só isso. Sim. Mas a parte óssea, depois que calcificou o osso, é aquilo que vai ficar. E aí você começa a fazer tratamentos depois para resolver uma coisa óssea, estrutural. Aí tem que fazer tratamento ortodôntico, com a fono, estimulando. Então, assim, tem coisas que a gente tem janelas, tem tempos para poder tratar, porque senão vão ficar para a vida toda, como a face que a gente explicou. Né? E você sabe que, você falando de tempo, vou até puxar um gancho para um artigo que eu li,
Porque, assim, no primeiro filho eu quis ser a mãe modelo fono, sabe? Sim. No segundo Mãe barra filho, fono. a mãe barra fono, exatamente. Então, assim, não teve chupeta, mamadeira muito pouco, amamentei até 1 ano e 2 meses, sabe? Certinho, Assim, né? tudo De cartilha. lindo. Maria Júlia foi uma bagunça só. Porque ela mamou 3 meses só. Ela mamou 3 meses só. Chupou chupeta. A chupeta caía no chão, tu já botava na boca, Na tranquila, boca, né? tranquila. Eu lembro que eu cheguei a comprar chupeta pro João, porque, enfim, eu acho que faz parte inconsciente do enxoval da criança, né, do bebê. Não é verdade, mamãe? Faz parte, assim, a gente compra meio... Só que realmente eu não dei a chupeta para ele, mas eu lembro que a gente, fazendo o enxoval, eu cheguei a olhar um negócio que limpava a chupeta UV. Olha só. Não, era chique. Abria. A luz roxa. Uma luz roxa. Aí era pra, tipo, a chupeta caiu no chão, você colocava a chupeta dentro, aí fechava, deixava 30 segundos, Sim. que ela fazia toda uma, sabe, uma limpeza lá e tal, e abria de novo. Uhum. Mas aonde, né? Tipo, a gente balança assim no segundo e ok. Então, assim, e eu lendo, né, preocupada também, o barra fono ficou preocupada no dar a chupeta. E a Maria Júlia realmente pegou a chupeta, que foi uma beleza. Me ajudou emocionalmente, isso eu não vou mentir. Né? Me ajudou muito. Mas você sabe, doutor, que assim, além de ter me ajudado, eu fiquei preocupada no tempo. Falei, quanto tempo será, sem prejudicar a estrutura óssea, do crescimento dela, e até as estruturas orofaciais, eu posso deixar ela com a chupeta? E muitos artigos apontaram um tempo de 2 anos. 2 anos. 2 anos, para que naturalmente, sem precisar de tratamentos, né, ortodônticos, de tratamento, para voltar naturalmente a estrutura óssea. Mas você sabe que eu olhando, por exemplo, o João e a Maju na estrutura óssea, tem diferença. Tem diferença, o palato dela tem diferença, a dentição dela é um pouquinho mais para frente, tem diferença. Sim. Por mais que eu tenha deixado até os 2 anos de idade, né, como muitos artigos comprovam, é impressionante como tem diferença. Fora que eu associo também ao fato de que Maria Júlia fala pra caramba, mas não fala tão bem quanto o João falava na idade dela. Sim. E tudo isso eu associo, porque ela respirou mais pela boca, é Sim. fato. A musculatura dela. A musculatura dela é posição de língua, né? Posição de língua, o palato, como eu te falei, justamente porque aí já vai alterar a posição da língua. Sim. Então, assim, eu falo, escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil, exatamente. Escolha o seu difícil, mas é uma cascata de problema mesmo que vai trazendo aí por conta da respiração oral. Tirar a chupeta dá problema e não tirar dá problema também. Então, escolher o problema. Escolha o difícil. Vamos colocar na ponta do lápis, mas assim, o bom é que nós estamos te munindo de informações para que você realmente coloque na balança para escolher o difícil aí em casa, hein? Agora, doutor, tem uma síndrome chamada síndrome do respirador bucal, né, que é o SRB. O que seria essa síndrome? Já é algo assim mais sério? Que seria? A síndrome seria, como fala, síndrome, né, uma coisa fechada. Então, é um quadro, né, o paciente que tem a respiração oral, que é não fisiológica, e o que ele vai se manifestar. Então, é todo esse quadro que a gente descreveu. Então, a criança que respira pela boca, que tem mais inflamação na garganta, que tem mais a garganta seca, irritação, cefaleia matinal, alterações cognitivas pelo fato de estar respirando pela boca, alterações crâniofaciais que a gente explicou aqui, adenoide aumentada, amígdala aumentada. Então, na verdade, pegaram todo o paciente respirador oral e as suas consequências e agruparam numa caixinha, né? Então, é a caixinha do respirador oral, tudo que está lá, as causas e as consequências dele respirar pela boca. Né? Entendi. Então, aí ficou essa síndrome. Exatamente. E, agora, assim, os tratamentos a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Antes disso, eu quero te perguntar outra coisa. Em relação ao ronco, só acontece com respirador oral ou existe uma outra causa específica para o ronco? E durante a noite que a mãe ouve esse ronco, ele já é um dos maiores indícios de que essa criança pode ser um respirador oral? Como a gente falou, né? Então, o ronco é um sinal, e não um sintoma, é um sinal. Né? O pai vai perceber que a criança está roncando.
Ao mesmo tempo, a respiração oral pode ser durante o dia também, não precisa estar à noite. Então, ele pode estar respirando pelo dia de boca aberta e você vê, né? Então, assim, o ronco ele pode ser causado por várias coisas, não só a respiração oral. Então, tem a criança que pode roncar muito, mas respirar de boquinha fechada. Então, o paciente que tem uma amígdala grande, ele vai respirar pelo nariz, que ele tem um nariz bom, a adenoide é pequena, a respiração dele é boa, mas a amígdala é tão grande que quando ele deita, ela cai e ele ronca. Então, pode ser só por vibração, ronco pode ser só pela vibração do palato, né? A úvula, essa campainha que está lá atrás, essa parte mole, então pode ser só por vibração. Então ele respira bem, mas quando ele dorme, relaxa tanto que vibra. As crianças que têm alterações cromossômicas, sindrômicas, têm língua grande, respiram bem, boca fechada, mas a língua é tão grande que quando deita também cai. Então, assim, existem várias causas de ronco, até causas neurológicas, que podem ter síndromes, problemas neurológicos que diminuem o tônus da musculatura quando dorme, né? Então, lembrando que quando a gente dorme, o músculo relaxa, né? Verdade. Então, é uma maneira da gente se proteger. Então, quando a gente dorme, poucos músculos funcionam normais. Então, o músculo da respiração para a gente respirar, o músculo do olho, quando a gente sonha, o olho mexe, né? E o resto dos músculos estão todos diminuídos o tônus. Então, tem um relaxamento maior. Isso aumenta a chance de ter ronco. Então, não necessariamente quem ronca é respirador oral e não necessariamente quem é respirador oral vai roncar. Entendi. São coisas diferentes, mas é um sinal. Meu filho ronca, vou investigar se ele tem, porque ele pode ter uma amígdala grande, mas respirar muito bem, boquinha fechada, dormir lá, mas ronca. Entendeu? Perfeito. E a apneia, doutor? Nesses casos é comum? Então, a apneia. O que é a apneia? A apneia são paradas respiratórias enquanto você está dormindo. Então, está dormindo, você para de respirar por mais de 10 segundos, é uma apneia. Caindo oxigênio ou não, é uma parada, tá? Então, roncar é só o barulho. Então, a pessoa pode roncar e não ter apneia, ela só tem barulho. Vibração gera barulho. E a apneia é parada respiratória. Na criança específico, a principal causa de apneia do sono, que são essas paradas respiratórias, que vão alterar o sono. De que forma altera? Pode cair o oxigênio e pode interromper o sono. Toda vez que a criança está dormindo relaxada, tem uma apneia, uma parada respiratória e ela acorda depois. Então, tem o despertar. Isso fragmenta o sono. Então, a principal causa em criança de apneia do sono e ronco é aumento ou hipertrofia da amígdala e da adenoide. É a principal causa em criança. Então, sempre que tiver criança com ronco ou apneia, a primeira coisa que vai se investigar é o tamanho da amígdala e o tamanho da adenoide, porque é a principal causa. E a rinite obstruindo o nariz, né, também dá problema na criança. Mas o principal é o aumento da amígdala e da adenoide, né? E aí é essa a diferença. Ronco é barulho, a apneia é parada respiratória. Tem outras alterações, mas aí fica muito profundo, hipopneia, queda da saturação de oxigênio. Mas no final das contas, o ronco, a apneia e as outras alterações, elas caem, pode acontecer, né? No caso de apneia, hipopneia, de queda de oxigênio e altera da cefaleia, a dor de cabeça matinal, né? E fragmentar o sono. A criança não consegue aprofundar o sono. Toda vez que relaxa o organismo, aprofunda o sono, desperta. Relaxa, desperta. Então é como você está com o nariz entupido lá, resfriado. Sim. Aquele sono quebrado. Você não vai acordar, parece que está mais cansado do que quando foi dormir. Então afeta também a qualidade do sono. Perfeito. Então, criança com sono agitado, que ronca, deixa baba no travesseiro, também é um outro... Enurese noturna, faz xixi na cama. noturna. Então, um dos doutor? sintomas, né, de criança que tem apneia, que tem alteração do sono, ronco, é fazer xixi na cama. É um sinal, né? Então, Olha roncar, fazer xixi na cama, cefaleia matinal, dor de cabeça matinal, alteração do desenvolvimento, não está falando direito, não está comendo direito, alterações de deglutição e desenvolvimento na escola, não está indo bem na escola, é um sinal de alerta para investigar se ela tem uma alteração de sono e se ela tem alguma alteração que justifique a respiração dela tá alterada, né? Perfeito. E amanheceu também a baba, né? Saliva no travesseiro, também é um indício de que está com a boquinha aberta. Quelite também, inflamação do canto da boca, né? Dá muito também por saliva
parada à noite, né, babando, Sim. respirando pela boca, aí dá inflamação dessa região, às vezes dá até cândida, né, candidíase na boca, né? Então dá muita quelite, criança que tem muita quelite, que é essa inflamação do cantinho da boca, é um sinal também que está respirando pela boca à noite. Perfeito. Então, vamos lá. Doutor, quando um adulto tem esses sinais e sintomas, tem um exame específico, que é a polissonografia do sono, Sim. né? Criança faz esse exame também? Sim, como a maioria das crianças que vão ter alteração de sono, que é o ronco, a apneia, hipopneia, alterações do sono, vai ser a causa hipertrofia ou aumento da amígdala e da adenoide. Então, se ela tem a queixa e você fez o exame e é grande, é aquilo ali. Se resolver com tratamento com remédio ou com cirurgia, você vai abordar o que você encontrou. Não necessita fazer polissonografia para todo mundo, não. Perfeito. Agora, se tem uma criança que você tem a queixa de sono, ronco, parada respiratória, e você não encontrou nenhuma alteração no exame físico que justifique aquilo, aí você pode investigar com uma polissonografia, porque exame do sono em criança é difícil. Pensa, a gente dormir todo monitorizado, Nossa senhora, cheio já de é? fio, com uma fita no peito aqui, no tórax, uma fita no abdômen, é difícil, não é um sono normal. Imagina falar para o nosso filho de 6, 5 anos que vai dormir daquele jeito. Ele não vai dormir. Ou ele vai achar que é festa, brincadeira, ou ele vai chorar a noite toda querendo tirar todos os plugs e Muita as coisas. dificuldade, né? Então, o exame existe, é possível de ser feito, mas a indicação é muito específica. Então, se a criança com ronco, apneia, alteração do sono, tem amígdala e adenoide grande ou um nariz que dá para tratar, trata aquilo primeiro. Ou clinicamente, ou cirurgicamente, depois de estar resolvido aquilo, ainda está com a queixa, aí investiga. Porque o exame em criança é muito ruim, não é ruim, é muito difícil de fazer. Principalmente aqui em Belém é difícil de fazer, em São Paulo já é difícil, mas aqui em Belém é difícil. É possível de ser feito, mas não é fácil fazendo uma criança toda monitorizada para dormir com equipamento. Não, e tem uns também que aquele que leva para casa dá para fazer em criança? Sim, aí depende, porque depende tem vários tipos de polissonografia, né? As mais simples, elas vão ver saturação. Então vai ver a saturação de oxigênio, entendeu? Se você quiser fazer um exame mais completo na criança, que seria, nesse caso, que o paciente não tem nenhuma alteração de amígdala, adenoide, nem nariz, está tudo lindo anatomicamente, esse paciente provavelmente tu vai ter que investigar o completo. Perfeito. Vai ter que fazer encefalograma, com os cabinhos grudados aqui, então tudo. vai ter que ser no vai laboratório mesmo, pode ser feito clínica. até domiciliar, mas vai ter que ser feito o exame completo, com o técnico do lado. Complica, porque você fazer só o de saturação, eu acho que não vai te trazer tanta informação que você precisa. Porque é um paciente que tu já investigou a parte anatômica, está tudo ok. Você quer fazer um exame da parte neurológica, ver se realmente o sono dele está atingindo todos os estágios, se não tem nenhuma alteração neurológica nele, entendeu? Perfeito. Uma apneia central, que é da parte mais da cabeça. Então, assim, para você fazer o exame completo, valeria a pena fazer logo de uma vez o que traria todas as informações. Maravilha. E antes da gente falar sobre tratamentos, doutor, novamente quero agradecer Clínica Audionorte Saúde, Lenoca Confeitaria, Fest Escova e Beleza Oil. Obrigada pela parceria nessa noite aqui, nessa gravação incrível de podcast. Agora vamos lá, doutor. Então, assim, das 3 principais causas que o senhor colocou essa noite. Então, adenoide grande, né? Amígdala também grande. E mais as rinites da vida. As rinites, todas elas da vida. Todas elas da vida, né? Vamos falar um pouco do tratamento de cada um dessas 3 causas principais, por exemplo. Certo. Então, se a criança tem a queixa que é o tema, né, respirador oral, e você encontrou o exame principal que a gente vai fazer no consultório é passar aquela câmera no nariz, né? Então, passa aquela câmera videoendoscopia nasal, passa a câmera no nariz, vê o tamanho da adenoide e a amígdala, você abre a boca mesmo, horoscopia, e vê o tamanho avalia o tamanho das amígdalas. Então, esses são exames que dá para fazer no consultório e investigar. Se for uma amígdala grande, dificilmente uma amígdala grande numa criança diminui de tamanho. Então, quando é grandão, desde pequenininho,
dificilmente essa amígdala reduz significativamente, se ela for uma amígdala grande mesmo. Já a adenoide, ela já responde melhor a tratamento com corticoide nasal, spray nasal com corticoide, lavagem, controle ambiental, controle da alergia, né? E aí você faz um tratamento pelo menos de alguns meses, uns 2 meses, para ver se responde ao tratamento. Não respondendo, aí faz a avaliação cirúrgica de remoção da amígdala e remoção da adenoide. Principalmente se o paciente tiver, além de serem grandes, tiver amidalite de repetição, né? Toda hora está doente, então infecção de via aérea de repetição, aí reforça mais ainda a indicação cirúrgica, né? O da rinite vai depender do paciente. Então, tem pacientes que são muito alérgicos, e aí vai fazer o tratamento com antialérgico oral, lavagem nasal, sprays nasais de corticoide. Alguns desses pacientes podem ser avaliados, a depender da idade, fazer teste alérgico para ver se dá para fazer uma imunoterapia para controle dessa parte dos sintomas de coceira, espirro, secreção, coriza. Então, tem pacientes que conseguem tratar, se for o nariz o problema, né? Os cornetos nasais, a obstrução nasal. E tem crianças que têm desvio de septo. Não é muito comum, o nariz é tortinho, né? Sim. Pode ter nascido torto e pode ter ficado torto com crescimento ou com trauma. Exatamente. Pode ser traumático, trauma no parto, pode ser trauma depois quando é criança, caiu, bateu o rosto brincando. Criança quase não cai, né? Ou cresceu torto também, crescendo torto, né? Então, a depender de alguns casos de desvio de septo, dá para fazer cirurgias para corrigir, ou dá para esperar também, em alguns casos, esperar crescer um pouquinho mais e fazer a cirurgia do desvio de septo mais para frente, né? Aí depende de cada caso. São as principais causas essas que eu falei para tratamento, né? Da parte inicial. E o exame, né, também falamos, a polissonografia em alguns casos e o exame da câmera praticamente todos. Alguns médicos solicitam também raio-x de cavo, né, que tem um raio-x para ver o tamanho da adenoide sem fazer a câmera. É uma maneira de ver o tamanho da adenoide também, né? O teste alérgico a gente falou. E o tratamento, tirando isso, aí seria mais o tratamento para crianças que já têm uma má formação, então nasceu com alguma má formação, ou desenvolveu uma má formação, como a gente falou, né? Então desenvolveu não uma má formação, mas desenvolveu uma alteração crâniofacial. Então, uma mordida aberta. Então, a protrusão do protrusão dente dos frente, incisivos, né? Então, assim, esses pacientes que nem a gente estava conversando, né? Tem muitos pais que prolongam o tratamento. Então, assim, tem medo de cirurgia. Então, alguns pacientes têm indicação cirúrgica, mas o pai não quer. Então, a gente até conversa às vezes. Operar tem risco, mas não operar também tem seus riscos. Então, muitos pacientes têm indicação cirúrgica fechadinha, bonitinho, tem que fazer, mas os pais, às vezes, por medo, vão prolongando. A criança vai desenvolvendo essas alterações faciais, tudo mais, e aí depois começa a ter que tratar já as alterações, as complicações. Então, vai para o dentista fazer tratamento ortodôntico, expansor de palato que precisa fazer, com a fono para posicionamento da língua. Reposicionamento da língua, exercícios. Porque tem crianças que às vezes chegam no ponto de ter dificuldade de deglutição, né? Sim, e também por não conta ganha dessa peso. hipotonicidade, né? Fica tudo hipotônico. Fica né? tudo hipotônico, né? Flácido mesmo. Então a gente precisa fazer exercícios para tonificar essa área de novo, não só para deglutição, mas para todos os fonemas da fala serem realmente articulados da melhor forma possível. E tem que seguir as etapas, não adianta querer pular. Você é fono. Chega um paciente para tratar hipotonicidade, uma alteração da força, está com a amígdala grandona, o nariz ruim. Vai funcionar? Vai gastar o dinheiro na fono, mas não vai resolver o problema principal. Aí vai continuar ruim. Ou então está com o dente lá com a mordida toda errada, a mordida aberta, ou o dente já fazendo um arco, o nariz ruim e um adenoide grande. Vai adiantar usar o aparelho? Não vai adiantar. Então, assim, tem que seguir as etapas e tratar as consequências assim que elas forem surgindo, né? A causa e vendo as consequências realmente. Eu sei que às vezes a ansiedade dos pais é maior, né? Falar, mas o dente está ficando todo, vou tratar o dente. Não, você tem que tratar primeiro a causa inicial. É a mesma coisa quando chega para fazer audiometria comigo. Isso, assim, repetidamente em alguns episódios aqui do Pode Escutar, nós temos falado muito sobre essa conexão,
né, de nariz, boca e ouvido. Sim. Então, nesses casos da respiração oral, inclusive, até o Dr. Breno falou na semana retrasada, ele trouxe uma maquetezinha muito legal e que mostrou a tuba auditiva fazendo essa conexão do ouvido com a boca, com o nariz. E ela que equaliza a pressão do meio externo com o nosso organismo. Então, às vezes, a gente sente, viajando de avião, subindo a serra, um tamponamento, né? A gente sente aquela pressãozinha no ouvido. Mastigando o chiclete ou abrindo bem a boca, a gente faz mecanicamente essa conexão aí da tuba auditiva funcionando para equalizar essa pressão de uma forma mais rápida. Quem respira pela boca e fica o tempo todo assim, ó, fica disfuncional. Fica disfuncional, até porque quem regula a pressão são os tensão dos tendores, do tendão dos músculos. Exatamente. Lá. Se o músculo não funciona... Exatamente. Então, é uma cascata de problemas, de fato, só começa a ter otite, começa a ter otite, secreção dentro do ouvido, perda de audição, aí o negócio vai andando. E aí já não é mais só uma alteração de fala, que muitas das vezes é a primeira coisa que vem, né? É alteração de fala, mas é porque não está ouvindo direito, porque tem otite, porque tem uma adenoide grande, está respirando pela boca, já teve todas essas... né, alterações que foram ditas aqui por você, várias, né? E aí realmente vira uma cascata de problemas. Então, o quanto antes, mamãe, papai, vocês perceberem que a criança está respirando pela boca de forma preferencial, não está normal. A gente precisa buscar ajuda, e principalmente de um especialista como o médico otorrinolaringologista, para a gente entender o porquê da criança não estar respirando pelo nariz. Exatamente. Né? Uma coisa, às vezes, que é simples, acaba se tornando uma consequência grave depois. Exatamente. E por muito tempo. Exatamente. Né? E por um tempo maior do que deveria ser. E uma outra pergunta, doutor, é em relação a, por exemplo, crianças obesas. Tá? A minha dúvida, eu fiquei... Uma criança obesa... Pela obesidade já, por todo aquele relaxamento na hora de dormir, já tem uma predisposição maior ao ronco e, muitas das vezes, à apneia do sono também. Isso. Quando ele respira pela boca, também uma das coisas do respirador oral, quando ele fica muito tempo, né, alguns anos respirando pela boca, ele também tem a tendência à obesidade, por conta de respirar pela boca. Então, é uma via de mão dupla. Exatamente. Né? Respira pela boca, pode ter uma maior predisposição à obesidade, e na obesidade ainda vem mais outras dificuldades ainda, do ronco, da apneia e outras dificuldades do sono também. Isso, aí entra naquela história que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Sim, então. Então veio primeiro a obesidade ou veio primeiro o ronco, a apneia, as alterações do sono? Na verdade, uma coisa contribui para a outra. Então, a pessoa obesa, a gordura na região do pescoço vai comprimir mais a faringe e quando deita, vai dormir, tem aquele relaxamento, tem mais apneia, tem mais parada respiratória, tem mais queda da saturação, afeta o sono. E esse afetar do sono, essa fragmentação do sono, altera a liberação hormonal. Essa liberação hormonal, principalmente que controla o apetite, né? Então a fome e a saciedade. Então os hormônios que controlam a fome e a saciedade ficam totalmente alterados em quem tem alteração do sono. Então a pessoa que não dorme direito acaba engordando mais, e por engordar mais piora o sono, e aí engorda mais e o sono fica pior, e aí acaba ficando um ciclo eterno disso, entendeu? Então, tratando o sono, que é mais fácil às vezes, você acaba ajudando a pessoa a emagrecer. Tanto adulto quanto criança, independente. Então, essa liberação hormonal que ocorre na madrugada, ela afeta tanto a fome da criança ou do adulto, quanto a saciedade. Por isso que quando a gente dorme à noite, a gente tem menos fome. Às vezes a gente dorme 12 horas, você consegue passar 12 horas dormindo sem sentir fome. Agora, você durante o dia, passa 12 horas sem comer, você tem hipoglicemia, fome, desmaia, tudo mais. Por quê? Porque os hormônios estão sendo regulados à noite. É programado para você não comer dormindo. Então, isso tudo fica alterado. Da mesma forma que fica alterada a imunidade. Então, tem vários estudos que comprovam que quando você não dorme direito, nas noites, principalmente nas 2 noites anteriores de se vacinar, você tem uma menor imunização da vacina.
Então, você altera até a taxa de imunização de uma vacina se você não dormir de noite. Então, a imunidade, cognitivo, a fome, saciedade, tudo regulado. Hormônios, hormônio da tireoide, hormônio liberado pela hipófise, tudo isso fica alterado só pelo fato de não dormir direito. Uma cascata de Exatamente. problema. E, eu queria que você repetisse, doutor Diego, sobre a síndrome do respirador bucal, ou oral, ser confundida muitas vezes com o TDAH, porque, assim, eu acho que essa mensagem é super importante da gente deixar realmente para os pais que estão em casa, né, para todo mundo que convive com criança, que trabalha com criança, porque o TDAH já foi até tema também aqui no Pode Escutar, mas a gente sabe que, assim, é um diagnóstico que está em alta. Né? É um diagnóstico que todo mundo olhou, de adulto tanto de criança. adulto. O adulto ele já até se autodiagnostica, né? Ele fala assim, nossa, eu e meu TDAH. Banalizou um pouco ali. Mas é importante a gente colocar o porquê que tem essa semelhança, por que pode ser confundido ou é um diagnóstico diferencial, né? A síndrome do respirador oral para o TDAH. Eu acho que isso aí que você tocou é até tema de muitas conversas de congresso, né? Será que existe tanta criança assim com TDAH? Não. Ou são só crianças que não estão dormindo direito? É verdade, entendeu? Né? Então, assim, crianças que não dormem, como eu expliquei, nós adultos, se não dormimos direito, a gente dorme no volante, bate o carro, fica sonolento, não produz direito. E a criança, imagina que ela não está entendendo. A gente entende, a gente já se conhece há 20, 30 anos e já entende o que está acontecendo. Agora, a criança que não dorme direito, fica desatenta, tem dor de cabeça de manhã, não consegue produzir direito, não consegue prestar atenção, não desenvolve bem, não aprende direito na escola. Então, a gente fica naquela dúvida, será que a criança tem TDAH ou ela só não dorme direito? Então, é mais fácil tratar e diagnosticar o TDAH ou fazer ela dormir melhor? Então para ter esse diagnóstico de TDAH, quem faz a foniatria, alterações do desenvolvimento da fala, neuropediatras. Então, a primeira coisa dentro da avaliação é o sono. Tem que avaliar o sono. Como está seu sono? Se o sono está normal, está bem, está ótimo, então não é a causa dessa sua alteração. Então, primeiro tem que avaliar o sono. Porque se a criança não dorme direito, a primeira coisa é ajudar ela a dormir direito. Então, respirar direito, dormir melhor. E aí, melhorando a qualidade do sono, eu tenho certeza que muitas crianças vão desenvolver muito melhor. Né? Então, assim, o diagnóstico hoje em dia a gente sabe que está meio banalizado, principalmente para adultos e pessoas que se autodiagnosticam. E muitas vezes, né, no adulto em si, né, nós temos um mundo aí que o celular a gente abre para ver um e-mail, quando viu a gente já está meia hora vendo o Instagram, já viu um vídeo do YouTube, já viu a conta e fala, meu Deus, eu só queria ver meu e-mail e eu tô há 45 minutos com o celular na mão. Tem TDAH, né? Aí a pessoa TDAH tá tudo bem. Tem TDAH, então os adultos já se diagnosticam. Então as crianças têm que avaliar o sono, porque o sono é fundamental para ela ter uma qualidade de vida durante o dia e de aprendizado. Perfeito. E assim, existem os dois extremos, né, também. Existe aquela criança que vai ficar muito quietinha, isolada muitas das vezes, né? Porque está ali e não está conseguindo acompanhar mesmo. Não está entendendo o que está acontecendo. Não está conseguindo acompanhar. Então, ela fica mais quietinha no canto dela. E vai ter o outro extremo, que é da agitação, que né, vai por quebrar não ter dormido tudo. direito, exatamente. E eu não vou parar quieto, eu não vou conseguir ter foco e concentração. Né? E a gente sabe que o que traz aprendizado é o tempo de atenção e concentração que você dá a determinado assunto. De qualidade. De qualidade, exatamente. Então, se o teu tempo de atenção e concentração está reduzido, a criança está agitada, não vai haver aprendizado mesmo ali. Né? Então, de fato, é uma criança que não está indo bem na escola, é uma criança que está extremamente agitada, uma criança que não dá atenção ao chamado do nome, muitas das vezes, né? Ou é uma criança que é muito quieta, né? E que parece que está o tempo todo assim, com sono, né? Porque fica realmente aquela criança assim, que parece que te olha mais lento, que você deu um comando, tipo, vai lá no seu quarto, pega na segunda gaveta aquela pasta roxa para a mamãe, que está lá.
ela no caminho ela esqueceu. E aí fica difícil até de tratar ela com a parte da fono, da pedagoga. Aí outro diagnóstico muito comum também, doutor, que está realmente bombando e que está todo mundo se perguntando, eu tenho certeza que eu tenho DEPAC. Né, que é a alteração do processamento auditivo. Exatamente. Então, existem várias habilidades auditivas que, quando elas estão alteradas, muitas das vezes te traz essa desatenção, essa falta de memória, né? Você esqueceu um comando, você não deu atenção para aquilo, e aí na escola também não vai bem. Mas, realmente, por trás, a gente precisa entender como é que está o sono dessa criança. Perfeito. Perfeitas colocações aqui, hoje à noite. Sensacional. Doutor Diego, muitíssimo obrigada por tanto conhecimento compartilhado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu acho que eu vou trazer todo mundo aqui na parte 2. A gente vai ter que ter parte 2 de novo com o doutor Melhor Diego. Sem tosse. Recuperada do resfriado. Não sei se o Cauê vai colocar aí uns erros de gravação aqui, tá tosse pura, virose pura. Quem é de Belém vai entender. Edição da tosse, só editando as tosses. Da tosse. Porque, assim, quem é de Belém dificilmente não vai estar com uma virose chata que tá rolando por aí. Porque, gente, tá fácil. Não, a minha voz hoje tá diferente. Nossa voz é melhor que isso aqui. Nossa voz é melhor que isso, que fique bem claro, viu? Bem claro. Que fique claro. Nós somos quase cantores profissionais. Ixi, locutor de rádio. Locutores de rádio. Mas obrigada, doutor Diego, mais uma vez, por brilhantemente compartilhar os seus conhecimentos essa noite. Tenho certeza que tudo que você colocou hoje à noite aqui vai realmente cair como uma luva para muitas famílias que precisavam dessas informações e para que outras fiquem atentas ao desenvolvimento do filho e, principalmente, atentas à noite de sono do seu filho. Né? Sempre na minha anamnese, né, quando eu estou ali conversando com os pais, uma das perguntas que eu sempre faço, ele dorme bem? E a maioria dos papais e das mamães ficam assim, olha, acho que dorme. Então, assim, prestar atenção no sono, de fato, se é um sono agitado, se baba, se ronca, né, se tem enurese noturna, né, se faz o xixi na cama. Um belo sinal isso. Né, um belo sinal. Se é uma criança que acorda muito, né, então realmente a gente precisa ficar atento a esse sono da criança e muitas outras dicas espetaculares que você deu hoje à noite aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias e, mais uma vez, eu quero te agradecer por essa tua participação. Eu que agradeço. Foi muito legal o nosso papo aqui, nossa conversa. Sempre quis participar do podcast, pode escutar. É muito legal. Eu queria estar em condições de saúde melhor do que eu estou hoje, mas... Imagina se tivesse, né, gente? Foi muito bom, foi tão legal. Muito legal. Muito bom. E, E na próxima, então, vai ser mais ainda sem enrolação. E na próxima eu me solto mais, aí é sem enrolação. Sem enrolação, gente. Sensacional, sensacional. Por isso que nos ajude compartilhando, curta. Não se inscreveu, não pode escutar, já se inscreve aqui também, ativa o sininho. Você sabe que toda segunda-feira, às 19h30, nós temos um episódio novo para você do universo do desenvolvimento infantil. E, para finalizar a nossa noite, lembre-se que em cada som há uma história para ser ouvida e compartilhada. Até breve. Até breve.